Boa tarde a todos. Rio de Janeiro, 14 de julho de 2021. Estamos dando início a mais uma reunião da ABROL Rio, Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, o programa Saber Mais. Hoje nós temos como convidado o acadêmico Fabrício Fernandes de Castro, que ocupa a cadeira número 25 da nossa academia e que tem como patrono desta cadeira a nossa companheira Ivete de Castro Siqueira, que foi associada do Rotary Club do Rio de Janeiro. A Ivete, que foi uma das mulheres mais atuantes dentro do nosso clube e com uma idade que beirando os 100 anos, né? Chegou a 90 anos e alguns meses, 7 meses de vida. Então, é a cadeira que Fabrício hoje ocupa, tem como patronessa a nossa querida Ivete. O tema da nossa reunião de hoje será em comemoração ao Dia Mundial da Liberdade do Pensamento. Quem vos fala é Tácito Melo, associado do Rotary Club do Rio de Janeiro, Tijuca, e secretário da ABROL Rio, da atual diretoria. Para iniciarmos a reunião, vou convidar o nosso presidente da ABROL Rio, nosso companheiro Joper Padrão, que fará a entrevista com o nosso querido Fabrício. Por favor, presidente, a palavra é sua. Sejam todos muito bem-vindos. Confrade Fabrício Fernandes, olha, hoje eu resolvi trocar seu nome, olha, isso é imperdoável. Companheiro e confrade Fabrício Fernandes, amigos que estarão nos assistindo nesta reunião e no futuro, em breve, se Deus quiser, no canal no YouTube da ABROL Rio. Companheiro Tássio, você vai fazer a apresentação do nosso entrevistado? Posso fazer. Boa. Bom, Fabrício Fernandes é juiz federal desde 2002. O companheiro Fabrício é professor de Direito Administrativo da Universidade Cândido Mendes, membro titular da Academia Nacional de Economia, diretor de Relações com a Justiça Federal do Instituto dos Magistrados Brasileiros, entre outros. Foi condecorado com a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público Militar, Medalha Ponte de Miranda, Medalha Luiz Eduardo Pimenta Pereira, também dos juízes, né, da Associação dos Juízes Federais do Rio de Janeiro. Atividades literárias, nós vamos destacar juizados especiais cíveis e criminais no âmbito da Justiça Federal, Lei número 10.259 de 2001, comentada, isto pela editora Juspodium. Então, nós temos aí firmado um pouco do currículo que está na tela do nosso querido Fabrício Fernandes. Então, companheiro Fabrício, nosso querido confrade, muito boa tarde. É uma honra recebê-lo no programa Saber Mais da Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro. O propósito do programa Saber Mais é ter uma troca de ideias com cada confrade e confreiro e registrar esse depoimento em vídeo, colocado no canal do YouTube, de modo a que as pessoas interessadas em Rotary, na academia ou em nossa sociedade possam ter uma fonte de pesquisa e conhecer melhor as pessoas como você. Você tem a palavra para abertura, companheiro Fabrício. Por favor. Boa tarde, companheiros da ABROL, na pessoa do presidente Joper e de todos os companheiros aqui presentes. Muito obrigado, Tácito, pela gentil apresentação, o carinho com que eu fui introduzido. E, meus caros, hoje é um dia de alegria, né? De celebração do Dia Internacional da Liberdade de Pensamento, como foi colocado aqui no convite, ou podemos dizer também liberdade de expressão. E eu fiquei muito feliz de receber esse convite do presidente Joper para tratar do tema. E vejam vocês que é a primeira vez
que eu venho a público tratar desse tema. E também nunca escrevi a respeito, nunca falei a respeito, mas já meditei um bocado a respeito e já usei também na minha atividade profissional como juiz, quando tive que decidir sobre situações envolvendo a liberdade de manifestação do pensamento. E, acreditem, são casos muito difíceis. Não é algo fácil para um juiz decidir sobre liberdade de pensamento, a depender da situação, e geralmente aquelas que chegam ao Poder Judiciário são justamente aquelas mais espinhosas, né? Em que nós não temos uma fórmula matemática para dizer o que é certo, o que é errado, mas nós temos histórico, nós temos precedentes, nós temos regras de interpretação e valores constitucionais, que então precisamos ponderar sobre todos eles, sobre todos os aspectos envolvidos naquele caso concreto, para tomar a decisão que a nós parece a mais justa, mas que naturalmente fica sempre sujeita à crítica pública, à crítica social e à crítica nos próprios autos do processo judicial. É uma alegria grande para mim, já que é um tema que eu gosto de pensar a respeito, gosto de meditar a respeito, e hoje vocês serão as vítimas, como primeiros a me ouvirem falar sobre isso. Se for bom, pode ser que eu venha falar em outras ocasiões. Se as pessoas gostarem, certamente pode ser que venham outros convites para tratar do assunto. Mas gostei muito, João. Obrigado aí por essa oportunidade, ainda mais no Dia Internacional da Liberdade de Pensamento. Confrade Fabrício, esse é justamente um dos objetivos do programa Saber Mais. É colocar em evidência datas que passam batidas na sociedade. Algumas datas são muito conhecidas, o Dia Internacional da Mulher, enfim, tem algumas datas que a imprensa se coloca a favor de sua divulgação, outras nem tanto. E o que a Abrol está procurando fazer é exatamente trazer ao conhecimento do público e, vamos dizer assim, a atenção dos nossos confrades e confreiras, datas que tenham interface com os nossos propósitos em Rotary. Seja muito bem-vindo, meu confrade. Nos fale um pouco sobre sua experiência como rotariano, associado ao Rotary Club do Rio de Janeiro, o mais antigo dentre todos os países de língua portuguesa, e que se aproxima brevemente do seu primeiro centenário. Primeiro, né? Porque outros mais virão. Então, nos fale sobre sua experiência, companheiro Fabrício, você, magistrado e rotariano atuante, ativo. Por favor. Olha, João, para mim foi uma alegria muito grande. E foi uma coisa do acaso, né? Podemos dizer, talvez até da providência divina, né? Quando Deus coloca situações no nosso caminho que nos beneficiam, e no sentido espiritual, que eu digo, né? Porque o Rotary traz esse crescimento pessoal muito, muito intenso, muito grande, é como eu venho percebendo. Eu estava, na época, como presidente da Associação dos Juízes Federais, aqui do Rio e do Espírito Santo, a AJUFERJ, e fui em busca de um contato com a Associação Comercial. Estava lá no prédio da Associação Comercial, junto com outros colegas, e lá estava o nosso querido Haroldo Araújo, por acaso, ali no hall. Ele é muito comunicativo, já conhecia um outro colega, nos apresentou naquele momento, e ele veio com aquele entusiasmo que nós conhecemos da personalidade dele, a me falar sobre o Rotary, a me falar sobre o Cristo Redentor, sobre a campanha da ética, né? Já que aquela campanha que elevou o Cristo a uma das 7 maravilhas do mundo, foi iniciada no Rotary Club Rio de Janeiro com a participação do Haroldo, né? Do Haroldo Araújo, que criou até o slogan, né? O Cristo é uma maravilha. E isso levou à eleição. Nós temos hoje muito orgulho
de, no Rio de Janeiro, termos uma das 7 maravilhas do mundo. Aí o Haroldo veio com aquilo. Então, pô, eu simpatizei. Então, tá bom, vou lá conhecer o clube. Aí ele me levou numa reunião do clube na semana seguinte e eu me senti bem. Me senti muito bem acolhido. Havia alguns conhecidos ali também presentes, o desembargador Murta Ribeiro, o desembargador Antônio Carlos Torres, o outro colega também, Frederico Price, Gretchen. Enfim, eu me senti bem, gostei dos amigos, vi também que havia personalidades destacadas, né, do cenário nacional, o ministro Marcílio Marques Moreira. Eu falei, nossa, que ambiente diferenciado. Bacana. Que coisa boa. Então, eu vou aceitar esse convite e vou iniciar minha trajetória aqui no Rotary. E nós, de lá para cá, fizemos alguns eventos interessantes. Fizemos 2 vezes lá no Centro Cultural Justiça Federal o Dia Internacional da Ética. Fizemos 2 seminários lá. Aliás, minto. O primeiro foi esse tema e o segundo já foi com a presidência do Paulo Macedo. O primeiro, a presidência era do Sebastião Porto, né? Fizemos lá o Dia Internacional da Ética, e o segundo seminário que nós fizemos, agora me falha o tema principal, mas também eram palestras muito qualificadas, foram 2 eventos magníficos, num ambiente que, além de muito bonito, né, ali o prédio do Centro Cultural Justiça Federal tem muito valor histórico, né? Ali foi a sede do Supremo Tribunal Federal aqui no Rio de Janeiro. Quando nós éramos a capital da República, ali eram decididas as grandes questões constitucionais do Brasil, naquela sala onde nós realizamos esses 2 seminários. E de lá para cá fizemos alguns outros eventos, levamos crianças também, em mais de uma ocasião, crianças de locais mais carentes, né, de subúrbio, para virem ao centro, conhecerem o Centro Cultural com visitas guiadas, né? Conseguimos lá com a equipe do Centro Cultural também, que é magnífica, pessoas muito atenciosas e preparadas também para esse tipo de apresentação. Nós temos uma pessoa lá que conhece toda a história da arquitetura, cada detalhe dos afrescos, até das portas, que as portas são talhadas. Tem lá o ramo de café talhado na porta, em algumas portas. É uma coisa muito bonita e interessante para essas crianças sentirem-se inseridas, né, no nosso corpo social, para além de talvez uma realidade em que elas fiquem distantes, não saibam sequer que existam em nossa cidade locais como aquele e que elas podem desfrutar livremente, de forma gratuita, né? Então, acho que tem um valor importante, sim, a visita dessas crianças. E de lá para cá estamos aí. Estou agora na comissão de juventude, aí na gestão do Gouveia, com os nossos preparativos para o centenário, né? Nós estamos lembrando a todos que provavelmente nós não veremos outro centenário do Rotary Clube do Rio de Janeiro. Provavelmente. Nós estamos, então, engajados em fazer da melhor forma possível essa preparação. Aliás, o Joper tem sido um grande amigo, um grande aliado, um grande companheiro, o governador Joper, aqui nos auxiliando no nosso planejamento estratégico, né, com toda essa experiência que ele tem sobre isso, sobre Rotary, conhecimento sobre Rotary, sobre estabelecimento de metas, planejamento, e eu estou ali participando dessa comissão ali, que tem sido também uma experiência para mim muito engrandecedora, né? Participando ativamente. E para mim tem sido uma satisfação, e como costumo dizer em Rotary, sou grato pela oportunidade de servir.
Mas, companheiro Patrício, você como fundador desta Academia Rotária de Letras da cidade do Rio de Janeiro, isso é uma parte que eu realço. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho tempo para ser rotariano. Você, entrevistado desta tarde, juiz federal na ativa, rotariano na ativa e acadêmico na ativa, e consegue tempo para uma multiplicidade de funções ainda. Quer dizer, isso é um exemplo vivo de como, quando se quer e quando a causa é justa, nós conseguimos tempo para tudo. Mas, como membro desta academia, você se dedicou a pesquisar sobre a data de hoje, em que é celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Você falava ainda há pouco sobre os eventos que foram realizados no Centro Cultural da Justiça. Quem sabe o próximo venha a ser sobre o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento, conduzido pelo companheiro Fabrício Fernandes. Nos fale um pouco sobre o que você consegue perceber desta data importante, por favor. Olha, Joper, registrada aqui a sua sugestão, e não tem problema você me chamar Patrício, porque não é a primeira pessoa. Várias pessoas já me chamaram Patrício, Frederico. Não, mas aí daqui a pouco a pessoa lembra, Fabrício, né? Fabrício lembra de fábrica, de fabricar, né? De construir. É o artífice. Fabrício é o artífice. Bom, mas vamos lá. Vou entrar agora sobre propriamente aí o motivo principal da nossa reunião de hoje, que é o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Não vou também me estender muito aqui sobre a questão histórica, né? Acho que me interessa mais hoje debater, porque eu gosto desse debate, né? Colocar, pelo menos em questão, se não for no formato de debate, não sei propriamente, mas como está hoje essa liberdade de pensamento, né? Mas, claro, um breve comentário histórico, né? Esse valor, liberdade de pensamento, ele vem desde a antiguidade, não é uma coisa que surgiu do nada no tempo. A liberdade de expressão do pensamento sempre foi algo que o ser humano necessitou para se considerar plenamente livre em todas as sociedades em que havia cidadãos plenamente livres. Esses cidadãos precisavam dessa liberdade de expressão de pensamento. Ao longo da história, claro, isso foi mais restringido em alguns momentos, né? E em outros houve, então, movimentos para a sua defesa. Desde a Idade Média, isso já vinha sendo discutido, passando ali pelo Renascimento e culminando nos movimentos iluministas, né? Com as grandes revoluções, principalmente a americana e a francesa, que nos Estados Unidos, com a primeira emenda, vejam que não foi com a Constituição de 1787, foi com a primeira emenda que, então, por exigência dos estados da Virgínia e da Carolina do Norte, né, que exigiram que houvesse, no corpo da Constituição de 1787, uma declaração de direitos, que até então o modelo que estava sendo proposto não previa uma declaração de direitos, que, então, foi promulgada a Constituição com a declaração de direitos, mas ainda sem essa primeira emenda. E a primeira emenda que consagrou no direito constitucional americano, entre outros direitos individuais, o direito à liberdade de pensamento. O mesmo ocorrendo posteriormente também na França, né, após a Revolução, e com uma lei que veio já, não em 1789, mas em 1781, se não me engano, que veio, então, uma lei tratada da liberdade de manifestação do pensamento. O desenvolvimento desse
essa liberdade de pensamento, né, que se deu de forma diferente nos Estados Unidos e no continente europeu, principalmente. Aqui no Brasil, a nossa Constituição do Império já previa também a livre manifestação de pensamento. Então, não foi algo que veio com a República. A própria Constituição Imperial já tratava e protegia a liberdade de imprensa, a liberdade de pensamento. Bom, como eu dizia, nos Estados Unidos, né, por influência principalmente do Madison e depois do John Stuart Mill, esse direito da liberdade de pensamento foi levado ao seu limite, né? Praticamente como um direito superior, até mesmo superior, ou de valor superior a de outros direitos constitucionais. Seria um valor quase que acima dos demais, né? Ele deveria ser protegido sempre prima facie, né? Então, o Stuart Mill chegava a defender que, por exemplo, o cidadão teria o direito, até mesmo no âmbito de um parlamento, de pegar um documento e esfregar nas partes íntimas, por exemplo, como forma de protesto, e que isso não seria um fato reprimível, um fato reprochável. O fundamento disso, né, o fundamento desse pensamento americano, de praticamente total liberdade, total proteção, perdão, à liberdade de pensamento, posso resumir em duas linhas, né? Primeira linha seria de que essa liberdade contribui para o desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento do debate de ideias. Então, o debate de ideias ele só é pleno, ele só é completo à medida em que os debatedores têm total liberdade para expor os seus fundamentos, expor os seus argumentos, ainda que sejam fundamentos que sejam repugnantes para o seu antagonista, né? Para o seu, vamos dizer, adversário, se pode dizer isso num debate, né? Mas o seu antagonista naquela situação, ainda que sejam argumentos chocantes, sejam argumentos que causem revolta, desde que não haja violência, desde que não se ultrapasse o limite da violência ou da incitação à violência, né? E que isso, então, os demais cidadãos, né, teriam a possibilidade de, ouvindo cada um dos argumentos, chegarem às suas próprias conclusões e entenderem da forma como preferirem, da forma como considerarem mais adequada, né? Então, a liberdade não só de expressão do pensamento, mas de formação do próprio pensamento passaria por essa proteção ampla e restrita à liberdade de pensamento. O outro fundamento passa justamente por reconhecer a esses cidadãos essa maturidade, que os cidadãos são adultos. Os cidadãos são adultos e, portanto, podemos dizer, donos dos seus narizes, né? E nessa condição, para a construção de uma sociedade justa, construção de uma sociedade plenamente justa, deve-se respeitar essa condição de adultos do cidadão e permitir a ele que tenha acesso às opiniões, por mais
esdrúxulas, por mais radicais, por mais até mesmo repugnantes que possam parecer. E ele, cidadão, fará esse filtro. Ele, como adulto, né, como responsável, vai avaliar aquilo que ele entende correto, que o convence e aquilo que não o convence. Tá? Mas, mesmo nos Estados Unidos, então, apesar dessa proteção prima facie, dessa proteção ampla, existe esse limite da violência. Você não pode praticar atos violentos e também não pode ofender pessoalmente o seu interlocutor, né? Então, uma coisa, vamos dizer, olha que coisa que para nós brasileiros parece chocante. Nos Estados Unidos, por exemplo, é permitido a Ku Klux Klan, né, que nós sabemos que é uma entidade racista, e anticatólica, anticatólica, antissemita, racista, né? Portanto, radical e que propaga ideias baseadas no ódio racial, no ódio religioso, enfim. Lá é permitido, com base nesse direito à liberdade de manifestação, que a Ku Klux Klan, por exemplo, desfile, organize passeatas, né? Desde que de forma pacífica. E também não é permitido a quem não goste da Ku Klux Klan agir com violência contra essa própria Ku Klux Klan. Vejam que é algo muito diferente da nossa percepção aqui ao respeito de uma questão como essa, né? Como eu falei aqui também, nós não temos respostas absolutas. Estou retratando como funciona o raciocínio lá do americano. Para ele, é isso, é liberdade, desde que não haja violência e desde que não haja um ato ofensivo diretamente à pessoa, tipo xingar pessoalmente o fulano de tal. Obrigado, Maria. Ganhei até uma aguinha aqui. É bom. Xingar pessoalmente alguém, né, baseado na religião dela, ou baseado na cor da pele, ou na opção sexual, né? Seu fulano daquilo, né? Isso é também considerado uma agressão nos Estados Unidos e também não é permitido. Mas você debater as ideias, por mais loucas que pareçam, é permitido, né? Bom, assim é nos Estados Unidos de forma muito resumida. Teria outros exemplos para citar aqui, mas melhor então a gente agora prosseguir falando do formato da visão europeia. A visão europeia. Na Europa, em geral, né, e aí também por uma razão histórica, né, nós temos que lembrar que a Europa viveu a tragédia do fascismo e do comunismo, né, desses regimes totalitários que dizimaram a Europa com base em discursos inflamados, né, do Adolf Hitler, do Mussolini, do Stalin, né, e daquelas propagandas estatais poderosíssimas na formação da opinião dos cidadãos e com fundamentos absolutamente desconectados, né, do que seria razoável para o homem médio, né? E gerou, naturalmente, sequelas, né? Gerou traumas na Europa. Então, por conta desse histórico que os Estados Unidos não viveram, né? Eles não tiveram o fascismo no seu território nacional como ele ocorreu na Europa, né? E as consequências dele, interpreta-se o direito à liberdade de pensamento de forma mais ponderada, vamos dizer assim, de forma mais limitada,
Você tem a liberdade de pensamento desde que você não ataque questões sensíveis de determinados grupos, como religião, como raça, como cor, né? Então, há esse limite, em princípio. Já teve um exemplo de um filme austríaco. Deixa eu ver se eu pego o nome do filme, que eu sempre esqueço, que é o nome. É alguma coisa das sensações. É o nome desse filme lá. Bom, não é o caso, mas foi em 1994. Esse filme austríaco, ele justamente retratava ícones da religião católica, como Jesus Cristo, como Nossa Senhora, como Deus, de uma forma ofensiva para os católicos, né? Em situações degradantes para quem é católico, para quem acredita na fé católica, aquelas situações que eram Jesus Cristo era retratado, Nossa Senhora, né, e o próprio Criador eram degradantes, eram ofensivas. E o Código Penal austríaco previa expressamente a punição como crime desse tipo de manifestação, né, artística, que seja considerada artística, já que nós dificilmente conseguimos encontrar um conceito universal para o que é arte e para o que não é arte, né? É muito subjetivo o conceito de arte, né? Muito fluido. E então os responsáveis pelo filme foram condenados e recorreram para a Corte Europeia, para o Tribunal Europeu de Direitos Humanos. E por 6 votos a 3, né, por 6 votos a 3, o Tribunal Europeu manteve a condenação, dizendo que sim, que não é possível você ofender a uma religião daquela forma como foi ofendido. Veja, completamente diferente do que ocorreria nos Estados Unidos. Aí a gente traz essa questão aqui para o Brasil, né? Na Europa, então, fundamenta-se essa atuação estatal, essa tutela estatal do que pode, do que não pode, né? Fundamenta-se na responsabilidade, né? Fundamenta-se na responsabilidade, já que todo ser humano é responsável pelos danos que ele causa. Então, se você age de forma a causar um dano, você deve responder e deve, então, ter o seu direito cerceado, limitado, por conta desse dano que você causou. Mas não é simples, né? Porque aí você começa a fundamentar essa responsabilidade no que você passa a denominar de discurso de ódio, né? A gente ouve falar muito disso. O hate speech, né? O hate speech. Então, a gente viu que nos Estados Unidos o hate speech é permitido. O que não é permitido nos Estados Unidos são as fighting words. Fighting words, quer dizer, palavras de luta, né? Palavras de briga, se fosse uma tradução literal. Mas não é isso, são palavras que levam à violência. A tradução que traria o melhor sentido para esse fighting words seriam palavras que levam à violência, que instigam a violência. Mas o hate speech é protegido. O discurso de ódio é protegido nos Estados Unidos. Mas o grande problema aqui, quando a gente traz para a Europa, essa questão do discurso de ódio, é definir justamente o que é discurso de ódio. E quem é que diz o que é discurso de ódio? Né? Quem é que diz? É difícil você outorgar ao Estado esse poder de dizer
o que você pode e o que você não pode falar, né? Você entregar para o Estado o poder de controlar o seu pensamento, a sua manifestação de ideias, sob um conceito que não é um conceito totalmente objetivo, um conceito que pode variar em lugares diferentes, em tempos históricos diferentes, em culturas diferentes, né? Você pode ter percepções totalmente diferentes do que seria, então, esse discurso de ódio. E aí, aqui no Brasil, para variar, né, como é da nossa tradição, posso dizer isso, né, desde que eu comecei o curso de Direito, é sempre a mesma coisa. A gente costuma estudar um instituto jurídico, aí tem uma corrente tal, sei lá, italiana, tem uma outra corrente francesa. Aí o Brasil é uma terceira corrente. O Brasil é um terço gênero, é um modelo híbrido. É o que mais a gente escuta na faculdade de Direito quando a gente vem trazer o fenômeno jurídico aqui para o Brasil, é o tal do modelo híbrido. Nós somos criativos, não, muitos são bons, muitos funcionam e me parecem bem razoáveis, mas outros nem tanto. Outras criacionices nossas não são, vamos dizer assim, tão úteis na pacificação social e na formação das decisões, Seria né? nosso jabuticabas. Nossa jabuticaba, Jô, a gente tem um pouco isso. Mas o que acontece no campo da liberdade do pensamento aqui no Brasil, ao menos à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a minha percepção a respeito é de algo ainda bastante nebuloso, porque nós, em um determinado momento, seguimos parece que seguimos o modelo americano, e em outros momentos parece que nos filiamos ao modelo europeu. Seria um terceiro modelo brasileiro? Eu confesso que, mesmo lendo os votos de alguns casos que eu li, julgados pelo Supremo Tribunal Federal, não consegui chegar a nenhuma conclusão. Qual é o nosso modelo? E isso é muito ruim. Vou dar um exemplo. Então, um exemplo aqui que eu acho que ilustra melhor e fica mais fácil da gente pensar a respeito. Nós tivemos agora esse filme do especial de Natal. Agora não, já tem uns 2 anos, mas isso foi julgado agora no fim do ano passado, pelo Supremo, julgado em definitivo, especial do Natal do Porta dos Fundos, né? Que foi um caso que gerou muita polêmica, até porque o filme, que trazia assim situações ofensivas para os católicos, né? Tá retratando também, não sei se em cópia ou plágio, até lá do filme austríaco de 1994, não sei porque eu não assisti, mas li a petição, li o voto do desembargador aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde ele transcreve as falas, e são realmente chocantes, pelo menos para mim, foram bastante chocantes. Mas, no frigir dos ovos, embora aqui tenha sido concedido um liminar pelo desembargador natural do caso, né, suspendendo a exibição daquele programa no Netflix, houve uma reclamação, que é um recurso, né, apresentado perante o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, posteriormente, após a liminar concedida pelo então presidente Dias Toffoli, a unanimidade concordou com o ministro Dias Toffoli e liberou a exibição do filme. E aí, nos fundamentos lá desse julgamento, todos os ministros, sem exceção, colocaram expressamente no voto escrito que
o direito à liberdade de expressão no Brasil deveria ser respeitado a prima facie. Ele seria como nos Estados Unidos, ele seria anterior, seria um direito mais forte ali do que o direito à proteção da liberdade religiosa, né, ou do sentimento religioso. Eles não usaram esse termo, mas, para mim, o valor jurídico protegido pelas leis que tutelam a liberdade de culto, a liberdade de religião, é o sentimento religioso, né? Quando você ofende esse sentimento, você viola, em tese, a lei, né, penal, inclusive. Mas não foi assim que o Supremo compreendeu e disse que não. No Brasil, a liberdade de expressão seria, então, protegida prima facie, né, como um valor constitucional acima de outros valores constitucionais, como seria o sentimento religioso, por exemplo. Tudo bem, então vamos seguir o modelo americano. Mas aí tem um outro caso da revista Cruzoé. Acredito que os companheiros acompanharam. E o que aconteceu com a revista Cruzoé? O exemplar foi retirado de circulação pelo Supremo Tribunal Federal. Ora, a nós que aplicamos a lei causa perplexidade, porque o que devemos fazer? Então, permitir as publicações sempre, nós temos uma liberdade de manifestação do pensamento livre, ou nós não temos? E aqui eu não estou criticando uma decisão ou outra decisão. Estou comentando aqui a perplexidade no momento de aplicar a Constituição, né, e essa é uma questão constitucional. A liberdade do pensamento é uma questão constitucional no Brasil. Qual linha que nós deveremos seguir? O que me parece que não contribui para a segurança jurídica é essa oscilação. No momento, você decidir de uma determinada maneira e, no outro momento, decidir de uma outra maneira. Eu, particularmente, entendo pela responsabilidade. Entendo que, em determinados casos, e aqui um ponto, essa avaliação sobre a liberdade de expressão e como ela deve ser tratada, como eu falei, ela tem que se adequar à cultura de um determinado povo, à história de um determinado povo, ao sentimento de um determinado povo, né? Sentimento geral. E aqui, me parece que no Brasil, a responsabilidade entra, sim, como um balizador, traz um equilíbrio, né? Sou a favor da liberdade mais ampla possível, mas não sou a favor da irresponsabilidade. E a partir do momento que você causa, sim, um dano a um determinado grupo, seja ele um grupo de homossexuais, seja ele um grupo de religiosos, seja ele um grupo de negros ou de judeus. Aliás, um outro exemplo também que o Supremo interveio, na época, o ministro Maurício Correia, aquela publicação lá do Rio Grande do Sul, antissemita. Esse julgamento foi em 2002, sobre o livro, o caso Erwangler, né? Se não me engano, não sei se é assim que pronuncia, mas o caso Erwangler, que é aquela obra antissemita, né, por defender ideias antissemitas contra o povo judeu, foi, então, considerada proibida pelo Supremo Tribunal Federal, que a retirou de circulação. Quer dizer, casos extremos, casos em que excede-se o limite da liberdade de expressão, ainda que humorística, ainda que satírica, ainda que até de mau gosto, mas
nós precisamos ver, no caso concreto, me parece, quando se excede esses limites, né? Se aquilo não vai gerar um sentimento de ódio ou uma reação violenta, se aquilo também não pode, eventualmente, causar uma reação de ódio, uma reação violenta, né? Ainda que baseado numa visão unilateral do mundo, né? Porque esses extremos decorrem sempre de visões unilaterais do mundo, extremadas, e que acabam por causar esses atritos de natureza violenta no tecido social. Então, pelo nosso histórico, pelo nosso tipo de cidadão médio, né? O cidadão médio brasileiro é diferente do cidadão médio americano. Ele pensa muitas coisas diferentes do cidadão médio europeu. Tem também comportamentos muito diferentes. Então, nós temos a nossa formação, a nossa configuração, mas aí, claro, também a nossa raiz histórica muito próxima à Europa, né? O nosso direito é herdado principalmente aí das raízes europeias. Mas eu penso assim que é possível encontrar esse equilíbrio, né? É possível encontrar esse equilíbrio, mas, como eu disse, é muito difícil diante do caso concreto. Mas que não é possível dizer que o nosso modelo é esse ou o nosso modelo é aquele. Nós temos aí algo ainda bastante nebuloso nesse campo aqui no Brasil, que oscila muito, mas que é necessário sim haver alguma definição para que não haja vieses judiciários, porque esses vieses, em um determinado momento, eles vão acabar por escolher um determinado lado que merece proteção, segundo os critérios da cúpula do Judiciário, do Supremo Tribunal. São 11 ministros que não foram eleitos para isso, né? Estão ali para equilibrar, para aplicar a Constituição, mas não para escolher qual a melhor opção para uma sociedade, né? Então, nós vamos... se nós não definirmos melhor esses pontos, nós corremos o risco, sim, de um determinado momento, nós vemos aí o Supremo escolhendo um lado. E sabemos que as coisas hoje em dia, o debate, ele está se colocando em termos de lados, né? O progressismo em contraposição ao conservadorismo, podemos dizer. Só que um chama um de comunista e o outro chama o outro de fascista. E por aí vai, né? E por aí vai. Então, eu acho que, em breves considerações, eu acho que é isso, Jopa, que eu consegui deduzir desse breve estudo aí que eu fiz para a nossa entrevista, mas que é um tema, como eu falei, estimulante, instigante, e que esse estudo valeu muito a pena, porque também, apesar de eu já ter julgado alguns casos, foi engraçado, porque quando eu comecei a estudar, peguei, poxa, mas na minha sentença eu falei isso, mas eu nunca tinha lido sobre isso. É engraçado. Fabrício, eu posso garantir a você de que essa entrevista de hoje tem um valor muito maior do que nós imaginávamos quando nós o para explorar esse tema. E eu aproveito essa entrevista, que está sendo gravada, para lhe fazer uma proposta de desafio. A Abrol Rio celebra seu primeiro aniversário em setembro próximo, dia 1º de setembro. E nós, da diretoria executiva, o nosso vice-presidente Bem-vindo está presente, secretário Tassi, tesoureiro Sérgio Afonso, só não está presente conosco a nossa segunda secretária Marlene. Nós estávamos discutindo como celebrar esse primeiro aniversário. Uma das ideias foi o local, e nós iríamos conversar com você para fazê-lo no Centro Cultural da Justiça. Seria maravilhoso, mas está fechado ainda, né? O problema é que está fechado. Em setembro, talvez não. Se Deus quiser. Talvez não. E eu diria para você, com a sua ajuda,
vamos construir um seminário para celebrar o primeiro aniversário da Abrol sobre este tema, a liberdade do pensamento, a liberdade de expressão. Maravilhoso. Você é um ilustre jurista, como você, claro, um educador, talvez em homenagem à sua patronesse da cadeira que você tem assento, eu vou falar sobre isso rapidamente, um sociólogo, me parece, e quem sabe um jornalista. Quer dizer, pegar 4 pensamentos que possam ajudar a construir um debate interessante sobre um tema tão rico que você explorou tão bem nesta nossa entrevista. O nosso tempo é limitado, mas eu garanto a você que essa laranja teve um sumo extraordinário e ela vai dar muitas laranjadas gostosas para o futuro nosso, certamente na celebração do nosso primeiro aniversário. Eu cometi uma gafe aqui que eu não vou poder me perdoar se eu não reparar, Jôper, brevemente. Eu gostaria de agradecer ao doutor Vitor Pimentel Pereira, inclusive diretor da União dos Juristas Católicos, que me cedeu parte da monografia dele, da UERJ, de mestrado, de 2012, e que me auxiliou muito aí também em fazer essa apresentação. Então, eu queria fazer esse registro aí para o doutor Vitor Pimentel Pereira. Isso faz parte da fidalguia da sua pessoa, com certeza. E eu queria, ao terminar essa nossa entrevista, Fabrício, dizer para você que você ocupa a cadeira 25 da Abrol, que tem como patrona a distinguida rotariana e professora Ivete de Castro Siqueira, com quem tive a oportunidade de conviver, assim como Bem-vindo e Tasso. Ivete foi uma pessoa inacreditável, uma educadora, e por isso eu penso aqui que esse seminário de celebração do aniversário deva ter um educador conosco. Por quê? No dia do seu enterro, no dia do enterro de seu corpo, à beira do seu túmulo, um ilustre parlamentar, independentemente das questões partidárias que tenhamos, chamado Chico Alencar, usou da palavra, e Chico Alencar, neste momento, se colocou como aluno de Ivete. E ele dizia no túmulo de Ivete que tudo que ele tinha construído como homem devia a ela como educadora, que ensinou a ele a ser um cidadão. E um cidadão que tinha a capacidade de pensar e de expressar sua opinião. Isso foi dito por Chico Alencar, à beira do túmulo de Ivete de Castro Siqueira. Então, amigo, a patronesse de sua cadeira tem, eu diria para você, uma grande contribuição nisso que nós estamos falando. Porque a Ivete não educou o Chico Alencar, ela educou centenas, talvez milhares de cidadãos brasileiros com doçura. E ela ensinou essas pessoas, mais que tudo, a serem cidadãos, a pensarem, a agirem e a defenderem seus pontos de vista com dignidade. Eu quero agradecer imensamente, Fabrício, por essa oportunidade que nós tivemos. A entrevista foi sensacional. Nos alongamos mais do que todas as outras. Essa é a 8ª entrevista, mas mereceu isso. E eu gostaria de oferecer a você as palavras finais de despedida do nosso público, que vai nos assistir certamente no futuro. Temos uma jovem advogada na sala, Conceição Gabriela. Essa jovem advogada tijucana tem nos acompanhado. Ainda não é rotariana, mas será em breve. E Conceição Gabriela, certamente, quando participa de uma reunião como esta, tem mais do que a chance de ouvir uma palestra interessante, mas certamente uma grande aula para a sua formação como futura advogada, como advogada que já é, e futura advogada de grande briga em nossa sociedade. A palavra é sua para as despedidas, compadre Fabrício Fernandes, por favor. Companheiro Jôper, presidente da Abrol, tanta instituição tão bonita que você construiu. Meu agradecimento por essa oportunidade, as suas palavras aí muito me tocaram. Gostei dessa ideia, achei magnífica a gente conseguir fazer. Estamos na dependência apenas da disponibilidade do prédio, né? Porque todos os prédios da Justiça Federal do Rio estão fechados, né? Eu tenho que trabalhar de casa aí desde o início da quarentena, infelizmente. Mas assim que reabrir o prédio, se já estiver disponível em setembro, me comprometo a solicitar a disponibilidade de datas, porque eles também nem sempre têm disponível no dia que a gente quer, mas porque lá eles têm 3 ambientes
que é possível realizar esse tipo de evento, né? Mas o que eu gosto mais é o do plenário lá do Supremo Tribunal. Então, desculpa ter excedido o tempo aqui falando pelos cotovelos, mas fiquei muito feliz, gostei muito de ter participado. Gostaria, numa outra ocasião, se possível, até que a gente tivesse a possibilidade de debate, né? Porque é um tema que é instigante, é estimulante e que todos, acredito, tenham as suas visões pessoais também a respeito. O que eu procurei trazer aqui foi um panorama de como a coisa está sendo aplicada hoje, né? Mas acredito que foi mais informativo do que qualquer outra coisa. Tá bem? Muito obrigado. Cabral, certamente teremos a oportunidade do debate. Nós é que agradecemos a você, companheiro Fabrício Fernandes, por essa verdadeira aula. E o tema foi liberdade de pensamento. Nós não podíamos cercear o seu tempo de exercer a liberdade de pensamento, muito pelo contrário. Estamos encerrando esta nossa participação nesse programa Saber Mais, anunciando para as próximas reuniões, no dia 30 de julho, a entrevista com o nosso acadêmico Antônio Carlos Esteves Torres. Que maravilha! Olha só, que vai tratar sobre o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas. Um processo muito interessante que eu conheci de perto, de uma grande organização internacional, mais antiga que o Rotary, com maior número de adeptos que o Rotary, que não é uma organização religiosa, mas que é uma organização prestadora de serviço à humanidade inacreditável, que nós merecemos conhecer melhor, chamado Exército de Salvação, que é uma das grandes organizações mundiais que se dedica a trabalhar contra o tráfico de pessoas. E quando tive a oportunidade de lidar com este assunto dentro do Exército de Salvação, fiquei surpreso de ver a realidade que nos cerca na sociedade e que muitas das vezes, na maioria das vezes, nós ignoramos completamente. E no dia 12 de agosto, o nosso, você mencionou o nome, acadêmico Frederico Price Grech, que vai nos... com o Dia Internacional da Juventude. Sejam todos muito bem-vindos aos nossos programas Saber Mais. Agradecemos a todas e a todos por esta oportunidade e damos por encerrada esta entrevista. Muito obrigado, confrade Fabrício Fernandes. Obrigado a todos. Boa tarde. Até logo.